Boa noite, irmãos e irmãs. Seguindo aqui a leitura do livro Breves Esboços dos Livros da Bíblia. A partir desse ponto, os escritos de Salomão. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão que podem interromper a leitura para trazer um pensamento e aquilo que também o Espírito trazer na mente dos irmãos. Seguindo, os escritos de Salomão. Provérbios, Eclesiastes e os Cantares são os escritos do rei Salomão, o mais sábio dos homens. Ele não só recebeu sabedoria e entendimento de Deus, a sabedoria celestial para a senda terrena. Provérbios, 1 Reis 4, do 29 ao 34. Mas Salomão também recebia riquezas e honra. 1 Reis 3:13. Em Eclesiastes, temos Salomão no final da sua senda terrenal, refletindo sobre as experiências. Tendo provado todo o prazer que este mundo tem para oferecer. Ninguém pode fazer mais do que o rei pode. Eclesiastes 2:12. Ele declara: vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Eclesiastes 1:2. Não há nenhum objeto debaixo do sol que possa encher o ávido coração do homem. Em contrapartida, o Cântico de Salomão apresenta Cristo como objeto do coração. Aqui, expressamos os anseios de alguém que deseja uma relação estabelecida com o objeto do seu amor. Conclui com o triunfo do amor. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao meu amado? Cantares, ao meu amado, Cantares 8:5. É evidente que todos os três livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, têm uma característica profética. Neles temos, respectivamente, Israel no relacionamento do pacto, a relação do pacto quebrada e, finalmente, a restauração. Se algum irmão tiver um pensamento, fica à vontade. Boa noite, irmãos. A reunião que eu participei de segunda, irmão, foi na segunda passada ou já faz mais tempo? Se eu não estiver errado, foi segunda passada. Foi Foi, né? segunda-feira passada. Só que, Ah, só que o livro de Breves Esboços, ele vai em ordem crescente, entendeu? sim. É porque, no caso, a reunião que trata sobre esse livro também é feita em outros dias, além da segunda, não é isso? Segunda, terça e quinta. Compreendi. Foi porque eu tinha lembrado, quando eu vi esse trecho aí, falando que os três livros aí de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, têm uma característica profética. Me lembrou justamente a última reunião de segunda, que a gente estava abordando sobre Salmos, e a gente viu lá a divisão dos livros de Salmos, e o irmão, inclusive, explicando que o livro de Salmos também ele tem um tom profético, e que cada agrupamento ali de Salmos traz um período. Perdão, irmãos, eu estou gripado, então provavelmente eu vou ficar pausando aqui para tossir. Traz um período da história de Israel.
E aí, quando a gente vê aqui os três livros, é praticamente essa mesma fórmula, né? Quando a gente reforçar o que eu tinha falado na outra segunda, de que Deus ele escreve, os homens escreveram os livros aqui, embora com certas intenções, conscientes, claro, do que estavam fazendo para um contexto, mas Deus utiliza esses homens para escrever, e aí a mensagem ela se torna bem mais profunda do que parece ser ali no escrito. Porque Provérbios, Eclesiastes e Cantares, quando a gente lê, a gente pode aprender muita coisa, inclusive nas orientações que são ditas. Porque como esses livros foram feitos ali, né, na época para o povo de Israel, que é o povo terreno de Deus, traz ali muitas orientações sobre a vida aqui na Terra. E que é proveitoso, sim, a gente ler, a gente aprender para aplicar em nossas vidas, claro, tendo aquele olhar, tendo a ótica de que nós somos um povo celestial de Deus e que, portanto, podem ter passagens ou orientações que não valha para a gente, porque eu tinha até dado aquele exemplo lá em Salmos, quando se fala sobre vingança, por exemplo. O cristão ele não pode ter um pensamento de vingança, nem pedir para Deus se vingar dos inimigos, porque nesse período da graça, quando se trata sobre inimizade, a gente pensa que todo incrédulo, que inclusive nós éramos também, nós éramos inimigos de Deus e que fomos salvos pela graça. Portanto, não é correto o cristão ele ter um pensamento de querer que Deus se vingue dos seus inimigos, como trata em Salmos. Então, mostra que a gente pode ter sim muito o que aprender com os livros do Antigo Testamento, mas a gente tem que aprender nessa posição, no entendimento que nós somos o povo celestial de Deus, a igreja, e não o povo terreno, Israel. E então, só para reforçar aqui essa questão de que Provérbios, Eclesiastes e Cantares, no sentido profético, ele traz ali uma profecia muito forte sobre o período de Israel para com Deus, né? E aí fala aqui, né, que é Israel no relacionamento do pacto, que no caso é Provérbios. Provérbios é um livro onde traz muitas orientações para a vida de uma pessoa em diversos aspectos, né? Tem até um livro muito bom do irmão Bruce Anstey, de Provérbios, onde ele busca fazer as divisões do livro. E aí tem uma parte do livro de Provérbios que trata sobre o relacionamento com os pais, com a família, também o aspecto financeiro, do trabalho e tudo mais, tudo que envolve a esfera da vida de uma pessoa aqui na Terra, que todos nós temos, e são conselhos valiosos, né? Lembrar que Salomão aqui, como diz no texto, ele recebeu uma sabedoria de Deus de uma maneira muito impactante. Não é por acaso que Salomão, ele que escreveu esses livros, claro, a gente sabe, né, que por meio do Espírito Santo, mas que é uma sabedoria ali exposta para a vida prática de uma pessoa que vale até hoje. Então, esses livros foram escritos há milhares de anos, mas qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que não seja cristã, eu vou até ao extremo, pessoas que podem até não acreditar em Deus, se pegar esse livro de Provérbios e pegar aquelas orientações e aplicar para suas vidas, elas podem ter até bons frutos no sentido prático ali, porque são conselhos que podem valer para qualquer um. Então, quando se fala, por exemplo, de você poupar o seu dinheiro, como fala em Provérbios, para você não gastar além do que pode, para você não se endividar. Então, essas dicas, até humanas, né? Eu lembro muito no sentido dos coaches que estão por aí, dando dicas sobre a vida pessoal, sobre a vida no trabalho, financeira e tudo mais. Eu lembro muito desse livro de Provérbios porque muitas coisas batem nessas orientações, porque é justamente uma sabedoria para se viver bem aqui na Terra. E aí, lembrando que esses livros foram escritos
na época para Israel, que é o povo terreno de Deus, então tudo isso bate, né? Se costura, por assim dizer. Só que quando a gente vai para a mensagem profunda desses três livros, a gente vê que é um agrupamento que leva para algo profético e muito mais simbólico do que parece ser realmente. Então, Provérbios, já que é um livro que fala sobre orientações para que tudo vá tranquilo, então a gente já atrela essa questão do pacto que Deus fez com Israel, né, que fez a lei ali para que o povo de Israel pudesse andar em separação dos outros países que tinham outros ensinamentos, para poder seguir ali a vontade de Deus sobre o que Deus ali ele teoriza, o que é que se pode fazer, o que não pode fazer, né, diante dele. Então traz essa questão de siga esses conselhos que você vai viver bem, que é justamente a mensagem, por assim dizer, geral, que Provérbios tem. Se você seguir essas orientações na sua vida, você vai ter uma vida tranquila, mansa, né? E por aí vai. Quando se fala, então, da relação do pacto quebrada, aí já chega Eclesiastes. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente percebe que o clima é totalmente outro. Claro que as passagens ali a gente vai ler e a gente vai até concordar, porque Eclesiastes ele trata sobre o tom triste da vida, o tom da tristeza da vida. É como se a mensagem que se passa, inclusive com a repetição, que até no texto aqui cita, que Salomão cita, né? Vaidade das vaidades, é tudo vaidade. E o maior exemplo ali sendo Salomão, que ele era um rei próspero, se é que foi o rei mais próspero que teve nesse mundo, ele teve um reino, inclusive, de muita paz, enquanto o seu pai, o rei Davi, ele teve um reino de muita guerra, muita luta, de muita fuga. Salomão foi ao contrário. Salomão ele teve um reino de muita paz, tranquilidade, de muita honra, inclusive, porque eu já lembro, por exemplo, da história da rainha Sabá, que viajou bastante para poder ouvir de perto a sabedoria de Salomão, e ela se encantou com a sabedoria dele. Então, Salomão, ele foi uma pessoa nesse mundo que ele teve uma vida que muita gente, inclusive hoje, busca ter. Uma vida de honra, uma vida de uma liberdade financeira, né? Porque ele provavelmente, possivelmente, era o homem mais rico desse mundo, de muitas especiarias, de que recebia muitos presentes e honra. Mas aí é que tá. Esse homem que tinha tudo isso, que inclusive há passagens de Eclesiastes que ele diz que tudo que ele tivesse vontade para realizar nessa vida, ele conseguiria, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos empregados, ele tinha muitas posses. Só que ele fala muito sobre a tristeza da vida. Aí ele sempre repete isso, né? Vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Então, tudo que eu faço nesse mundo parece que nada preenche o meu coração, nada é satisfatório. Inclusive, ele trata sobre as injustiças desse mundo. Tem gente que eu vejo fazendo coisa boa e está morrendo. Tem gente que eu vejo fazendo muita maldade e está envelhecendo com saúde. Então, assim, não dá para. Né? E parece muito quando as pessoas estão nas redes sociais comentando sobre essas injustiças, né? Inclusive pessoas que para poder argumentar que não acredita em Deus ou que bota ali a questão sobre a justiça de Deus, de trazer essas injustiças desse mundo para colocar Deus em xeque, é uma coisa que o próprio Salomão cita, porque esse mundo realmente é cheio de injustiça. Mas por que Eclesiastes ele tem esse tom? É um livro que é totalmente diferente de Provérbios. Por que Eclesiastes tem esse tom de tristeza, de que dá tudo errado, que essa vida é tudo vaidade? Porque ele trata ali de uma maneira profética essa relação do pacto quebrada de Israel para Deus. No momento, inclusive, trazendo aqui num sentido histórico, quando o povo de Israel é tirado de sua terra para ficar na Babilônia. Ali foi um momento de muita tristeza pro povo de Israel, porque eles foram tirados daquele lugar onde Deus tinha colocado. Então eles estavam ali muito afligidos e sem esperança. Então Eclesiastes ele traz muito esse tom, né, no sentido assim
do agrupamento desse livro e o que traz nesse sentido profético. E aí o terceiro livro, que é Cantares, fala da restauração de Israel para com Deus. No momento que Deus ali irá restaurar o seu povo Israel, inclusive isso está nas profecias do Antigo Testamento, vai chegar o momento que Deus ele vai restaurar, né? Provando como ele é um Deus gracioso, porque se dependesse exatamente do seu povo terreno, Israel, nada seria resolvido. Mas Deus ele é um Deus galardoador, né? Como diz em Hebreus, então ele vai fazer essa restauração novamente. E aí é o que trata justamente o livro de Cantares, quando tem essas passagens que tratam sobre o relacionamento, né? Do amado e da amada, e do prazer que é estarem juntos. Então é uma restauração, onde há ali muita felicidade, onde está ali uma felicidade, né? Por esse relacionamento. Então eu disse tudo isso, irmãos, para a gente ver o quanto que Deus ele trabalha na sua palavra para poder deixar a mensagem mais profunda, né, nesse sentido profético, e como nada é por acaso, nada é coincidência. Que nem quando eu disse na última segunda, por exemplo, sobre as cartas das igrejas em Apocalipse. Aquelas situações naquelas igrejas realmente aconteceram no sentido histórico. O apóstolo João estava realmente ali escrevendo as cartas porque tinham aqueles problemas acontecendo. Olha, mas olha só, né? Sem saber, o apóstolo João estava escrevendo ali a história da igreja na terra, desde o seu começo até o último estágio, que é o estágio de hoje, que é o de Laodiceia, mostrando que Deus utiliza ali das pessoas, das histórias, dos escritos, para ser, na verdade, ali um instrumento de um plano, de uma revelação, de uma profecia que é muito mais profundo, que a pessoa que escrevia ali nem tinha noção de que ele, na verdade, ele estava fazendo tudo ali de uma maneira profética nesse sentido. Então, Deus foi assim no Antigo Testamento, foi assim também nas cartas às igrejas, também na doutrina da igreja, né? Do que a gente tem aí no chamado Novo Testamento. Então, Deus é assim, é um planejador perfeito, tanto na criação, Deus fez a criação de maneira muito perfeita, harmoniosa, então não seria diferente também na sua palavra. Até aqui, irmãos. Continuando aqui, e em seguida, Provérbios. Provérbios trata deste mundo e do governo de Deus. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, versículo 7. Isso é tão verdadeiro hoje como era nos dias de Salomão. O livro pode ser dividido em 4 partes, com capítulos 1 a 9 formando a primeira divisão. Introduzidos como Provérbios de Salomão, os primeiros 6 versos do capítulo, do capítulo 1 formam um prefácio, enquanto o 7º versículo nos dá o nosso ponto de partida. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tradução AIBB. Nestes capítulos, vemos a sabedoria contrastada com os encantos sedutores da mulher estranha. 2 caminhos, uma para a vida e o outro para a morte. Porque o que me achar sabedoria, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Provérbios 8:35. Porque a sua casa, a da mulher estranha, se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem
a elas não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Provérbios 2, do 18 ao 19. A sabedoria é vista não como uma faculdade do homem, mas como algo a ser diligentemente procurado. Frequentemente personificada, vemos isso muito distintamente revelado no 8º capítulo, com Cristo introduzido no versículo 22 como a sabedoria de Deus. Os capítulos 10 a 24 são provérbios de Salomão. Provérbios 10, 1. Para aquele que escuta, eles fornecem um caminho a seguir. Estes são os provérbios, de acordo com os princípios dos primeiros 9 capítulos. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Provérbios 22, 14. Os capítulos 25 a 29 formam um complemento ao que foi dito antes. Também, estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Provérbios 25, 1. No capítulo 30, temos palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e ao Cal. Provérbios 31. O capítulo final, capítulo 31, conclui com as palavras do rei Lemuel, a profecia que sua mãe lhe ensinou. Provérbios 31, 1. Os primeiros 9 versos consistem em conselhos de uma mãe para o seu filho, o rei, enquanto os versículos restantes apresentam a mulher virtuosa. Enganosa é a graça e a vaidade. Perdão. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. De Agur, não sabemos nada além do nosso capítulo. Alguns especulam que Agur, perdão, alguns especularam que Agur é outro nome para Salomão, mas o filho de Jaque sugeriria de outra maneira. Também tem sido sugerido que o rei Lemuel é Salomão. E embora não possamos dizer com qualquer certeza, continua a ser uma possibilidade. Dá um tempo aqui, se os irmãos quiserem comentar. Eclesiastes. Ao entender Eclesiastes, é importante ver que a extensão da experiência do indivíduo é debaixo do sol. Uma frase repetida 29 vezes. Há um reconhecimento de Deus.
mas nenhuma revelação dele. Enquanto o nome Jeová, o nome do relacionamento sob aliança, é característico de Provérbios, ele não é usado em Eclesiastes. Suas conclusões são verdadeiras, mas muitas vezes distantes da verdade. Eles são a extensão do conhecimento do homem. Versículo Eclesiastes 3:19. Vê Eclesiastes 3:19, por exemplo. Como outro disse, este é o suspiro dos suspiros. Muitos estão buscando o objetivo ilusivo de felicidade neste mundo materialista, apenas para descobrir que o pouco que encontrar dura um momento fugaz e não pode satisfazer. Além disso, o homem descobre que ele não é nada senão um mortal em decadência. A morte é o seu fim inevitável. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Tudo é vaidade e vexação do espírito. Eclesiastes 1, 14. O livro termina onde os provérbios começam. De tudo o que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14. Sabendo que todas as nossas obras são levadas a julgamento, é bom caminhar no temor de Deus. Este é um primeiro princípio. O homem, no entanto, conhecendo os julgamentos de Deus, optou por andar sem consideração por Deus. Romanos 1:32. Jó, em sua profunda prova, procurou uma resposta para a questão do sofrimento humano. O pregador, por meio da indulgência, procurou conhecer a resposta à felicidade humana. Sem revelação divina, o homem não pode tampouco deduzir a resposta para qualquer dessas perguntas. Há apenas um, cuja glória está acima do brilho do sol, o próprio Jesus, o único que pode encher o coração e satisfazer os anseios mais profundos da alma. Cantares de Salomão. Dos 1005 cânticos de Salomão, 1 Reis 4:32, apenas um é encontrado no cânone da Escritura, o livro de Cantares, como o livro se denomina, Cantares 1:1. Cantares é um diálogo entre a esposa e o rei, embora as filhas de Jerusalém também possam ser ouvidas. O rei, sem dúvida, é Cristo, aquele que reinará em Sião. A esposa não é a igreja,
mas o remanescente judeu, enquanto as filhas de Jerusalém são os fiéis de Israel. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Baale, Baale, John Nelson Darby, meu Senhor, ou seja, meu mestre. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Oséias 2, 16 e 19. O cântico é progressivo. Registra o relacionamento e a antecipação do amor entre a esposa e o rei. Por outro lado, existe uma percepção atual de relação para o cristão. No entanto, se o livro for corretamente aplicado, podemos ver princípios em comum com o trato de Deus com cada um de nós. Cristo ama a sua assembleia, ama seu povo terreno, ama a alma que ele atrai para si mesmo, para que exista uma aplicação moral para nós mesmos, que é muito preciosa. Tem uma anotação aqui, podemos ler no finalzinho. Uma ajuda útil no entendimento deste livro é marcar os versos de acordo com seu orador. O Concise Bíblia Dicionário contém tal resumo. Em muitos casos, essas divisões são discernidas pela entonação no hebraico original, uma língua flexionada por gênero. O cântico pode ser dividido em 6 seções. A certeza do amor, capítulos 1, 2, do 2 ao 27. O despertar do amor, capítulo 2, 8, capítulo 2, 8 e capítulo 3, 5. A comunhão do amor, capítulo 3, 6 e capítulo 5, 1. A restauração do amor, capítulos 5, 2 e capítulo 6, 12. O testemunho do amor, capítulos 6, 13 e capítulos 8, 4. E o triunfo do amor, capítulo 8, do 5 a 8 e 14. É bonito ver o progresso nos pensamentos da esposa. No início, governado por suas próprias aflições, ele exclama: meu amado é meu, e eu sou dele. Cantares 2,16. No entanto, o Senhor quer que conheçamos mais dele, e a sua obra em nossa vida é contínua. A próxima vez que o pensamento é expresso, as afeições do rei precedem a própria afeição dela. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Cantares 6,3. Finalmente, com seu coração cheio de amor de seu amado para com ela, não é expressão do seu próprio afeto, é tudo Cristo. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Cantares 7, 10. Me fez lembrar, agora tratando aqui da igreja, né? Que ele nos amou primeiro. Por isso que amamos. Tem uma passagem, se algum irmão puder lembrar também, é bom. Né? Não sei se é Romanos.
quando fala aqui que a afeição do rei precede da própria afeição dela, né? No caso, 1 João 4,19, eu pesquisei aqui. obrigado. 1 João 4,19. 4,19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas eu queria frisar nesse versículo 19, irmãos, porque tem também um versículo que o amor de Deus foi derramado sobre nós, né? E esse amor que, por, que Cristo nos amou é como posso dizer aqui, é algo que parte do próprio Senhor e enxerta em nós, e por isso podemos amar, né? De uma forma como Cristo ama a igreja, né? De se entregar, né? Quando fala da relação de Deus para com a igreja e também dos varões, dos irmãos, para com a sua esposa. Romanos 5, irmão. Vamos lá. Pode pegar do 1 até o 5. Romanos 5 até. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, irmão. Como eu trouxe esse pensamento que é o amor de Deus que, uma vez enxertados em nós, pela graça de nosso Senhor, hoje podemos amar verdadeiramente ao nosso Pai, ao nosso Senhor, e em comunhão com os irmãos, né? Praticando esse amor de caridade, um amor que
e não se espera nada em troca. E se eu tiver errado, irmãos, me corrijam, por favor. Lembrei aí também, irmão, agora segundo Coríntios, que fala que o amor de Cristo nos constrange, né? Segundo Coríntios, deixa eu olhar aqui. Segundo Coríntios 5, deixa eu ver, do 12 ao 14. 12 ao 15. Pode ler, irmão. Tá. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservarmos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele, por, e- mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivemos mais para nós mesmos, né? É um amor que, que se pratica, né? Não é só de falácias. Vou voltar aqui para o livro, para ver onde nós paramos. Irmãos, já são 9:02. Como nós já pegamos esses 3 livros, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e aí começando com o comentário até do irmão Michel, aí creio que aos pouquinhos podemos caminhando, né? E amanhã partimos então desse ponto. Tudo bem aí, irmãos? Deixa eu ver. Pronto. Ok, irmãos. Vou estar tirando a gravação. O irmão George está acordado? Eu acho que ele tá dormindo.